que é a criptografia de dados, a história da criptografia moderna, criptografia nas empresas, importância da criptografia, possíveis clientes, casos reais, como a ESET pode ajudar e, obviamente, a nossa solução, que se chama Deslock Data Encryption. Então, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho o que é criptografia de dados, né? A criptografia, a ideia dela é muito simples, é fazer uma informação que hoje ela é aberta, que hoje ela é pública, que hoje ela é visível para todo mundo, que todos podem acessar, mas como é uma informação, na teoria, sensível, que nós possamos converter essa informação visível em algo invisível, em algo totalmente desfocado, que só vai conseguir realmente ter acesso a essa informação, que só vai conseguir ler essa informação, só vai conseguir ter acesso ao conteúdo dessa informação, quem souber essa chave de criptografia, quem tiver essa chave para descriptografar essa informação, é que vai ler a mensagem no seu contexto original. Todas as pessoas que não tiverem acesso, obviamente, vão ver esse conteúdo todo descriptografado. É muito simples, a ideia dessa imagem do lado direito, né? A imagem é Olá Mundo, Hello World, ou seja, a imagem é simples. Quando eu criptografo essa informação, ela vira um ciphertext, ou seja, um texto criptografado. Que é isso? As pessoas que não têm acesso vão enxergar esse jogo da velha, porcentagem, G, I, U, Y, R, ou seja, não vão entender que esta mensagem significa Olá Mundo, Hello World. É impossível descobrir. Só vai descobrir quem tem a chave para descriptografar essa informação. E descriptografando essa informação, verão que a frase original é Olá Mundo, Hello World. Ou seja, essa é a ideia original da criptografia de dados. Fazer algo que é visível, que é algo que é legível, transformá-lo em algo ilegível para quem não deve ler essa informação e transformá-la de novo em algo legível para quem tem essa chave de criptografia, para quem tem acesso, para quem deve ter acesso a essa informação. Também podemos explicar a criptografia de dados como se fosse um cadeado, né? Então, supondo que ali os homens estão andando com as suas mochilas, as mulheres aqui no treinamento estão andando com as suas bolsas, e dentro dessas bolsas existem informações confidenciais de vocês, informações que provavelmente, se alguém pegar essa mochila, pegar a sua bolsa e descobrir essa informação, provavelmente a sua imagem vai ser danificada, provavelmente você vai ficar envergonhado, vai ter algum problema com relação a essa informação contida dentro dessa bolsa, dentro dessa mochila. Então, para proteger essa informação, você pega um cadeado e você criptografa a sua mochila. Você criptografa a sua bolsa. Portanto, se você está andando na rua e alguém roubar a sua bolsa, roubar a sua mochila, não tem problema nenhum. O criminoso ele vai conseguir ter acesso à carcaça da mochila, ele vai ver que aquilo é uma mochila. Mas o conteúdo dentro da mochila está criptografado, ele não consegue, ele não tem a chave do cadeado para, obviamente, abrir a mochila e ver o conteúdo. Então, se ele tem esse cadeado, só vai ter acesso ao conteúdo quem tiver a chave do cadeado. No caso desse exemplo, o cadeado é justamente a criptografia. Então, eu prendo a minha mochila, eu criptografo a minha mochila, só tem acesso ao conteúdo dentro da mochila quem tem a chave do cadeado, quem tem a chave de criptografia de dados. Ok? Obviamente que num cenário desse, a gente sabe que o ladrão vai rasgar a mochila, vai dar um jeito de quebrar o cadeado, né, vai dar um jeito de quebrar essa criptografia. Mas na área de informática, isso é muito mais difícil. Para vocês terem uma ideia, segundo estudos, né, feitos pelo nosso laboratório, para alguém conseguir descriptografar uma informação do nosso software, utilizando aí os nossos algoritmos e as nossas certificações, o tempo, em média, que uma pessoa demoraria para conseguir quebrar essa criptografia de uma forma digital seria de aproximadamente, em média, 1 bilhão de anos. Em 1 bilhão de anos, eu acredito que nenhum de nós estará aqui, eu acredito que essa informação não vai valer um centavo e que não vai ter a menor necessidade de você proteger essa informação. Então, obviamente que no caso, quando é uma criptografia digital, é uma criptografia muito mais difícil de ser quebrada. A criptografia, ela não é algo simplesmente tecnológico, que começou a ser feito agora nas eras digitais, né, com computadores, com smartphones. Muito pelo contrário. Existem registros de dados criptografados até 500 anos antes de Cristo. Ou seja, muito tempo atrás, pelo menos 3.000 anos atrás. Ou seja, não é algo. 3.000 anos atrás não existiam computadores, não existia smartphone, não existia nada, mas a criptografia já existia.
No caso, o que foram encontrados? Quais foram esses termos criptografados, né? Foram frases, né, principalmente no Antigo Egito, que se utilizavam de uma criptografia muito simples, né? Eles tinham uma ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, H, obviamente. O que eles faziam? Eles, para essas frases ficarem totalmente sem sentido, para que ninguém consegue ter acesso, para que essa informação ficasse ilegível, eles utilizavam 3 letras depois da letra que eles queriam usar. Então, eles queriam utilizar a letra A, eles colocavam a letra D. Eles queriam utilizar a letra B, eles colocavam a letra E, ou seja, era sempre depois. Então, uma frase, por exemplo, que seria Olá Mundo, no nosso português, criptografado seria Rod Pskajra. Falo algo disso, é impronunciável. Mas seria, obviamente, impossível de ser lido. Ou seja, é uma frase que, se alguém lê de imediato, não tem sentido nenhum, você não consegue descobrir, porque é uma frase criptografada. Agora, se você estudar, obviamente, nesse caso, tiveram estudos e descobriram essas informações, conseguiram descriptografar, jogando 3 letras para baixo, e descobriram que a frase, no caso, seria Olá, Mundo, né? Então, esse é um exemplo só para a gente ter uma noção de que não existe criptografia de dados somente nos tempos modernos. Exatamente, o Everton já desvendou que é a criptografia de César. Exatamente. Algumas pessoas pediram para repetir todo esse parágrafo, que falhou um pouquinho o áudio. Se falhar, vocês me avisam, tá? Mas, de qualquer forma, toda essa apresentação está sendo gravada, tá? Então, se vocês perderem alguma coisa, obviamente que a gente vai mandar para vocês. Ok? Então, apenas um relato. Um outro relato, que também é interessante da gente saber, não existe criptografia somente digitada, somente digitalizada. Existe criptografia também, por exemplo, no ato de falar. Existem povos também, principalmente povos indígenas, que eles se comunicavam de forma criptografada. Um exemplo, só para a gente ter uma noção de como funcionaria essa criptografia, seria que esses povos utilizariam, por exemplo, a palavra piri no final de cada palavra. Ou seja, eles falariam olá mundo, eles falariam olá piri, mundo piri. Ou seja, quem escuta isso, fica muito difícil de você entender o que eles estão falando. Quem entende é quem realmente já está acostumado, que já consegue, já descobre que esse piri no final da frase é só uma frase, é só uma forma de você criptografar essa informação. Ok? Então, não necessariamente a informação vai estar sempre digitada, digitalizada, mas existem formas de comunicação de forma verbal, falada, que também podem ser criptografadas. Nos tempos modernos, né, a gente não precisa de muita explicação. O que as pessoas querem criptografar, o que as pessoas querem proteger são os seus dados confidenciais, são dados bancários, usuário e senha, fotos, dados pessoais, ou seja, todas essas informações que são extremamente sensíveis e que são extremamente confidenciais e que, coincidentemente, hoje em dia, são todas informações digitalizadas, informatizadas, são aquilo que a gente procura, obviamente, criptografar nas mensagens de hoje. Okay? Então, a ideia do mundo moderno de hoje não é criptografar linguagem, não é criptografar texto, talvez existam até textos escritos criptografados, mas a ideia hoje em dia da criptografia é basicamente em sistemas informatizados. Nas empresas, a ideia é bem semelhante. A ideia das empresas é proteger as suas informações confidenciais. Então, as estratégias de mercado, estratégias para o futuro, know-how, né? Que as empresas costumam falar, dados de clientes, né? Base de clientes, contratos, receitas, estudos, são todas informações que não podem, obviamente, ser vazadas, que não podem ser publicadas, né? Essas informações são extremamente confidenciais para a empresa. O roubo dessa informação traria certamente um dano para a empresa poderia ser processada porque deixou os dados de clientes abertos, porque deixou contratos publicados na internet, porque abriu sua base de clientes, podia ter um prejuízo gigante se fez um estudo, investiu milhões de dólares no estudo, esse estudo foi publicado e os seus concorrentes tiveram acesso a esse estudo, né? Então, todo o investimento jogado no lixo, ou seja, tudo isso, né, o roubo dessas informações trariam certamente um dano tanto moral, como financeiro, como jurídico para a empresa, ou seja, algum dano, certamente o vazamento dessa informação traria dentro das soluções. Então, as empresas hoje em dia, elas buscam criptografar esses dados, para que eles não sejam legíveis para quem está fora da empresa, né? Que somente quem está dentro da empresa possa ter acesso
a leitura desses materiais. Qual que é a importância da criptografia, né? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta antes disso. Ah, não, só pediram para mandar. Ok. A gente vai mandar no final, eu já tenho os dados de vocês, tá, pessoal? Então, não precisa ficar mandando, que eu já tenho aí a informação para depois mandar a gravação. A importância da criptografia, né? Muita gente pode pensar, tudo isso é muito legal, proteger as minhas informações, mas por que isso é importante para mim, né? As perguntas que a gente tem que fazer na hora de trabalhar com o cliente, trabalhar o nossa própria estrutura de TI para saber se nós mesmos precisamos de uma solução dessa, precisamos de criptografia nas nossas informações. Então, algumas perguntas que nos ajudam, obviamente, a identificar. Então, imagine o que aconteceria se alguém descobrisse os seus dados pessoais e bancários. Isso é mais para a pessoa física do que para a jurídica. Mas imagina que caso alguém descubra aí o seu usuário e senha do banco, sua senha eletrônica do internet banking, né? Que prejuízo você teria? A pessoa conseguiria fazer movimentações do seu dinheiro no seu nome de forma ilegal, né? O que ocorreria se alguém pegasse as fotos do seu computador, né, fotos, movimentos de lazer que você está lá com a sua família, se alguém pegasse, descobrisse quem é a sua família, onde você estava, né, informações que realmente você não quer que sejam públicas, né? No caso da empresa, qual seria o prejuízo da empresa se alguém tivesse acesso às estratégias e estudos da empresa? Imagine o prejuízo que a empresa investiu, sei lá, BMW. A BMW investiu milhões de reais num novo carro para fazer esse novo carro. E, de repente, chega lá, a Mercedes pega esse estudo, descobre esse estudo de alguma forma, rouba alguma informação e faz um carro melhor que a BMW. Então, poxa vida, você gastou milhões à toa, né? Você perdeu a sua informação à toa, né? Por algo de um furto de informação. E o que poderia acontecer, né? Caso algumas informações de clientes, por exemplo, fossem divulgadas, a empresa correria algum risco de ser processada? Imagine, sei lá, um advogado que tem dados de vários clientes, dados extremamente confidenciais. Imagine se esse advogado tem o notebook dele furtado e essas informações dentro do notebook são publicadas na internet. Ele poderia, obviamente, ser processado, e seria processado, com certeza, porque teria informações confidenciais lá dentro que acabaram se tornando públicas por alvo de um furto de informação, né? De novo, né, investir em pesquisa e desenvolvimento, qual seria o prejuízo se essas informações chegassem num concorrente, né? Imagine que o concorrente descobre essas informações e vaza, né? Se seus e-mails fossem interceptados, né, teria algum dano para a empresa? Às vezes você passando até informação de concorrente para alguém internamente dentro da empresa, né, ou jogando algum dado confidencial seu, algum dado confidencial da empresa, né, de forma que só poderia ter acesso a alguém da empresa e, de repente, alguém de fora intercepta o seu e-mail, descobre essas informações. Que tipo de prejuízo você poderia ter lá dentro, né? Caso essas informações realmente fossem vazadas, caso você tivesse esse problema. Então, essas perguntas, né, de uma forma bem resumida, vão nos direcionar qual seria o prejuízo que você teria, né? Imagine que você tem um diretor executivo, que a sua equipe normalmente faz visitas técnicas, né? Faz visitas aos clientes, e leva o notebook, e leva o desktop, e aí, de repente, durante uma viagem, né, pegando um Uber, pegando um táxi, acaba sendo roubado, perdendo o seu notebook, as informações desse notebook ficam à mercê aí de um criminoso, né? Tudo isso vai realmente nos facilitando, né? O cliente que realmente fala, putz, olha, realmente eu tenho problema com isso. Minha equipe faz muita visita técnica. Se alguém roubasse o notebook, eu teria certamente problemas, né? Eu sou, sei lá, eu trabalho com dados sensíveis de clientes. Se alguém roubasse esses dados e divulgasse na internet, eu certamente seria processado, né? Eu utilizo muito material estratégico aqui dentro. Se alguém roubasse, traria um dano gigante à imagem da minha empresa, né? Então, essas pessoas, né? Esses usuários que realmente sentirem a necessidade, obviamente vão se interessar por uma solução desse calibre, e é realmente para se interessar. É uma solução que vai proteger contra esse tipo de informação, é uma camada a mais de segurança, obviamente. Possíveis clientes, né? Todo mundo é um possível cliente quando a gente fala de criptografia de dados. Por quê? Porque todos precisam de criptografia de dados. Aqui na E7, nós precisamos de criptografia de dados. Por exemplo, a nossa base de clientes, eu não posso correr o risco do José Ferreira, por exemplo, que está no treinamento, de ele sair e fazer uma visita técnica, alguém roubar o notebook dele tem toda a base de clientes da E7, e de repente alguém pega essa base e vende para algum concorrente nosso, né? Joga essa base de clientes na internet, torna pública. Não posso correr esse tipo de risco. Então, eu, por exemplo, aqui na E7, eu preciso ter uma solução de criptografia de dados.
Então, todo mundo são possíveis clientes. Todo mundo que tem informações confidenciais necessitam de realmente uma solução de criptografia de dados. Mas existem algumas indústrias que têm uma urgência maior, que precisam com ainda mais ênfase de uma solução de criptografia de dados, né? Por exemplo, empresas farmacêuticas, né? Imagine que na empresa farmacêutica tem alguém que investiu milhões de reais no estudo contra o Alzheimer. E de repente esse cara sai com o estudo, está lá no notebook dele, ele sai, acaba sendo roubado. Essas informações se tornam públicas, né? O concorrente aí desse fabricante de medicamentos também descobre essa pesquisa, começa a evoluir e cria a cura do Alzheimer ainda antes de quem originou toda a pesquisa. Imagina o prejuízo, é milhões de reais, milhões de dólares jogados realmente fora, né? Marcas de refrigerantes, né? E refrigerantes, quando eu falo, é receita, né? Receitas médicas, receitas culinárias, né? Receitas nesse sentido, né? Imagine que alguém rouba, descobre essa receita, descobre essa informação, porque roubou alguma informação que deveria estar criptografada minha e, obviamente, torna pública, né? Empresas automobilísticas, que a gente já falou, né? Imagine que alguém está investindo num carro. Governo, infelizmente, né? E eu falo infelizmente com realmente toda a dor no coração. Aqui no Brasil a gente tem muitos problemas, né? Então o governo é extremamente interessante. A gente vê vários casos hoje, né? Tem pessoa que está sendo investigada, por exemplo, investigada na Lava Jato, e aí a Polícia Federal quer ter acesso a essa informação. Só que essa informação não é possível, não é visível, porque está tudo criptografado. Então a Polícia Federal chega lá e o cara que provavelmente, né, não julgando todos os políticos, mas, bom, julgando alguns políticos, provavelmente o cara tem culpa aí no cartório, mas, obviamente, a polícia não consegue provar. Por quê? Porque a informação dele está toda criptografada, está toda protegida, né? Então, governo é também um possível cliente muito interessante na área de criptografia de dados. Você ter uma opção de que ele pode se proteger utilizando criptografia, de que a informação que ele trabalha lá dentro está realmente segura e que ninguém vai ter acesso, somente ele, também é algo que encanta, né? Que abre os olhos, obviamente, dos clientes. Advogados, né, não preciso nem dizer, né? Advogado vai ter dados de todos os clientes possíveis e imagináveis, de clientes empresas, de cliente pessoa física. Advogado tem muita informação, né? E advogado tem muita informação confidencial, né? Informação de, sei lá, quanto que o cara ganha, o que o cara faz, com quem que ele foi casado, com quanto tempo. Ou seja, tudo que é informação, tanto de pessoa física como de empresa jurídica, advogado tem que ter essa informação para defender em algum caso, para fazer alguma acusação ou algo que seja. Imagina esse advogado perdendo ali a sua informação e essa informação se tornando pública, né? Imagine o tamanho da encrenca que ele realmente não vai arrumar, né? Então, obviamente, advogados também são uma indústria bem interessante. E, obviamente, né, a imagem do Uber e do táxi, para deixar claro também, né? Quem trabalha fazendo visita, quem trabalha na rua, tem que ter o seu notebook criptografado, né? A chance de você, infelizmente, sofrer algum tipo de furto dentro de um Uber, dentro de um táxi, dentro de um metrô, de um trem, até no seu próprio carro, querendo ou não, obviamente que você tem a oportunidade de sofrer algum tipo de furto de informação. Então, para esses clientes também que fazem muitas visitas externas, que saem com o seu notebook da empresa, também é uma indústria muito importante de você trabalhar com criptografia de dados. Alguns casos reais, né, que obviamente a gente vai trabalhar. Aqui no Brasil, né, o nosso presidente acabou tendo que utilizar aí a sua informação, acabou tendo uma ligação em particular vazada, né? Alguém descobriu uma informação vazada no celular do nosso presidente e, obviamente, alguns dias depois apareceu essa notícia no site Brasil 247 que o nosso presidente começou a utilizar telefone criptografado, né? De uma forma bem simples, né? Ele não tinha Ele, obviamente, tinha algo a esconder, que deveria só ele ter acesso, e por isso ele, obviamente, comprou um celular criptografado, começou a utilizar a criptografia no seu celular, de forma que só ele tem a senha para descriptografar o celular dele. Se alguém for tentar fazer algum tipo de interceptação, algum tipo de visão, não vai conseguir passar por essa criptografia. Duas empresas que nós estamos muito acostumados a utilizar, o WhatsApp e o Facebook, também começaram a deixar suas mensagens criptografadas, né? Teve um caso muito falado, né, que o WhatsApp chegou a ser bloqueado aqui no Brasil durante alguns dias, eu acho que foi um dia, 24 horas aproximadamente, que reza a lenda, né, não saiu nada confirmando, mas reza a lenda que a nossa Polícia Federal precisava de alguma informação
que o WhatsApp não liberou essa informação. E aí, por causa disso, como punição, o WhatsApp acabou sendo bloqueado durante 24 horas. Não é que o WhatsApp não queria dar essa informação. Primeiro que ele realmente não queria, porque o WhatsApp tem que ser algo confidencial, realmente. Mas ele só não queria, como também não podia dar essa informação. Essa informação estava criptografada, só o usuário que tinha a senha, né, que tinha a sua informação do WhatsApp, que podia realmente ter acesso a essa mensagem, a essa informação. O próprio WhatsApp, sendo dono, não pode realmente, por lei, inclusive, descriptografar essas mensagens, né? Então, o próprio Facebook, o próprio WhatsApp e algumas outras ferramentas de redes sociais que a gente muito utiliza já estão preocupadas e já utilizam também ferramentas de criptografia de dados, né? E, obviamente, também não precisamos ir muito longe, né? Recentemente, e até normalmente, infelizmente, a gente costuma ver casos de algumas celebridades que são pegas enviando fotos nada oportunas, nada simpáticas, digamos assim, para alguém, né? E, obviamente, como essas mensagens não são criptografadas, alguém intercepta essa mensagem e joga essa mensagem na internet. Né? Obviamente que eu não vou colocar, fiquem tranquilos, não tem, nos links que eu vou passar, não tem nenhuma foto provando isso, tá? Fiquem tranquilos, é tudo, obviamente, restrito, mas a gente sabe o que acontece. Se essas mensagens fossem criptografadas, obviamente que essa mensagem não seria vazada, né? Só receberia a mensagem que realmente teria que receber, né? Que se alguém tentasse interceptar, viria somente a parte de criptografia de dados. O Everton perguntou se o Deslock, né, que é a solução que a gente vai falar, funciona em iOS. Funciona sim, Everton. Funciona tanto para sistemas operacionais Windows como para Apple iPhone, por exemplo, com iOS. Procure depois na Apple Store aí, sai procurando. Como que a site pode ajudar, né, em todos esses casos, em todas essas indústrias, né? Como é que a gente... A Vanessa fez uma boa pergunta, né, antes de eu seguir, né? Um hacker consegue descriptografar essa informação, né? No nosso caso, Vanessa, eu cheguei até a falar no comecinho da apresentação, acho que você não tinha chegado ainda, mas obviamente que nada é 100% seguro, né? Obviamente que você pode ter os seus dados quebrados, né? Mas, segundo o nosso estudo no nosso próprio laboratório, o tempo aproximado para você conseguir descriptografar uma informação com os nossos algoritmos, com as nossas certificações de criptografia, o tempo em média que você demoraria para conseguir descriptografar, para conseguir quebrar essa criptografia, seria de aproximadamente 1 bilhão de anos. Aproximadamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos, pode ser muito mais, pode ser muito menos, mas de forma média, 1 bilhão de anos para conseguir descriptografar essa informação. Eu até brincava que em 1 bilhão de anos eu acredito que essa informação não vai valer um centavo. Então, obviamente que sim, pode ser descriptografado, mas a chance, se não é 0%, eu diria que é muito próximo de 0%. Como que a E7 pode ajudar, além de fazer esses treinamentos, além de dar conhecimento, é obviamente com uma solução de software tecnológica, né, que é o Deslock Data Encryption. Então, a E7 ela tem uma solução de criptografia de dados, que é a Deslock. É uma solução própria da E7, né? Na verdade, 3 anos atrás, a Deslock era uma empresa britânica que tinha uma parceria com a E7, mas a E7 gostou tanto da solução, deu tanto certo assim a solução, que a E7 realmente comprou a solução de criptografia da Deslock e hoje é um produto E7, né? E7 Deslock Data Encryption. E o que o Deslock nos permite fazer? Obviamente que ele permite criptografar os dados, mas que dados? Bom, todos os dados que estão dentro do disco rígido, ou seja, eu posso criptografar o meu HD inteirinho, eu posso criptografar toda a minha máquina, de forma que se alguém roubar a minha máquina, não tem problema nenhum, a informação contida lá dentro está segura. Mas e se for um técnico, o cara souber abrir a máquina, tirar o meu HD, colocar no slave, beleza, também não tem problema nenhum. A informação que ele vai ver é uma informação toda zoada, né? Tudo com caractere especial, letra maiúscula, não vai dar para entender absolutamente nada. Ou seja, a informação contida no meu notebook, a informação contida no meu desktop, está 100% segura. Posso fazer uma criptografia também de dispositivos portáteis, por exemplo, pendrive, HD externo, CD, DVD, Bluetooth. Ou seja, essa criptografia de dispositivos portáteis eu também posso fazer dentro da solução Deslock Data Encryption. Da mesma forma, né? Obviamente, se eu criptografar, por exemplo, o meu pendrive, se alguém roubar o meu pendrive, tentar plugar para ver informação, tá tranquilo, não vai ver nada, a informação está toda criptografada.
Posso fazer uma criptografia independente para pastas e arquivos, ou seja, posso criptografar um único arquivo, uma única pasta da minha rede, do meu ambiente. Quem vai ter acesso a essa pasta, esse arquivo, é só quem eu quero que tenha acesso, é só quem tem a mesma chave de criptografia que eu. E posso criptografar e-mails, né? A SET também tem uma tecnologia que permite você criptografar e-mails, mandar e-mails criptografados. De forma que se alguém interceptar o seu e-mail, se você acabar mandando e-mail para a pessoa errada, não tem problema, a pessoa não vai enxergar nada, vai estar tudo criptografado, só vai ter acesso a esse e-mail quem realmente tem a mesma chave de criptografia ou para quem você passou a chave, a senha, para descriptografar o e-mail. Então, você tem certa tranquilidade nesse sentido. E, obviamente, uma console para você gerenciar tudo isso. Então, a Deslock tem uma console que você instala remotamente, o Deslock em todas as máquinas, que você vê qual máquina tem qual criptografia de dado, tem qual chave de criptografia, que política que está usando, ou seja, você permite gerenciar toda a solução de criptografia de dados D7 numa única console de gerenciamento. O Deslock ele possui alguns bundles, né, alguns pacotes para você trabalhar, que são basicamente esses, né? O mais completo, aquele que faz todas essas criptografias que eu falei agora há pouco, é o Deslock Pro, que é a última versão. O Deslock Standard faz quase tudo menos criptografia de disco. O Deslock Essential faz quase tudo, só que não faz nem de disco removível e nem de disco local. Só faz de arquivos e pastas específicos, tal. E todos, obviamente, que tem a console centralizada. Obviamente, quem procura normalmente criptografia é quem normalmente quer criptografar suas máquinas, os HDs. Então, normalmente, eu diria que em 99,9% das solicitações vão ser, obviamente, para o Deslock Pro. Diferenciais da nossa solução. Obviamente que a nossa solução não é a única, existem outras soluções que fazem também criptografia de dados. Mas a E7 tem alguns diferenciais particulares que são só D7, né? Só a E7 tem realmente como diferencial. Por exemplo, criptografia granular para um único arquivo e uma única pasta. Né? A gente consegue fazer não só a criptografia de todo o disco, mas se eu quiser criptografar um único arquivo, uma única pasta, eu consigo fazer. A gente não é só 8 ou 80, né? Ou criptografo tudo ou não criptografo nada. Não, se eu quiser criptografar algumas coisas dentro do meu ambiente, eu também posso. Criptografia parcial de dispositivos móveis. Eu posso fazer uma criptografia do meu pendrive, por exemplo, e deixar uma pasta dele criptografada e uma outra não. Então, quando eu plugar o meu pendrive num ambiente que não tem a mesma chave de criptografia que eu, ele só vai abrir a pasta que está descriptografada, a pasta que está normal. A pasta que, obviamente, eu criptografei, está tranquilo, não vai nem aparecer, porque, obviamente, a pessoa não tem acesso. Né? O Ricardo, deixa eu ver. Ricardo e o Everton fizeram algumas perguntas que eu já vou explicar logo no final desse slide. Pode deixar. Também consigo fazer criptografia portátil de dispositivos móveis. Né? Qual que é a diferença da parcial para o portátil? O portátil, eu criptografo todo o meu pendrive. Só que no portátil, se eu quiser usar essa tecnologia, que no nosso caso a gente chama ela de Deslock Go, Go de ir mesmo, né, de portabilidade, o Deslock Go me permite que eu criptografe o meu pendrive, só que eu não uso uma senha para criptografar, ou melhor, eu não uso uma chave para criptografar o meu pendrive, eu utilizo uma senha. Então, se eu plugar o meu pendrive numa máquina que tem a mesma chave de criptografia que eu, beleza, ele já vai reconhecer essa senha, já vai abrir, não vai pedir nada para mim, vai abrir normalmente. Se eu fui visitar algum cliente, esse cliente não tem o Deslock, ou até tem o Deslock, mas não tem uma chave de criptografia igual a minha, não tem problema. Com essa tecnologia portátil, quando eu plugar o meu pendrive, ele vai subir um executável temporário de aproximadamente 500K, ou seja, não pesa nada no pendrive, no HD externo, e com esse executável temporário, ele vai pedir uma senha. Coloquei a senha certa, ele vai abrir o pendrive, vai descriptografar o meu pendrive. Okay? Só que ele vai descriptografar de forma temporária. Eu tirei o pendrive, coloquei de novo, eu vou ter que colocar essa senha de novo. Ele não vai reconhecer automaticamente. Okay? E a mesma coisa para os e-mails. Eu posso mandar e-mails criptografados. Né? A E7 tem um pluginzinho com o Outlook, né? Tem compatibilidade com o Outlook, que eu posso mandar e-mails criptografados. Criptografo o meu e-mail e mando. A pessoa que receber esse e-mail, se ela tiver a mesma chave de criptografia que eu, ela vai receber o e-mail intacto, bonitinho, não vai nem parecer que está criptografado, vai parecer tudo normal. Se a pessoa receber, se ela não tiver a mesma chave de criptografia que eu, vai aparecer tudo bagunçado e um linkzinho lá embaixo. A última linha vai ser um link.
E se, obviamente, se ela não tiver a mesma chave de criptografia que eu e ela receber todo esse e-mail bagunçado, que não vai dar para entender nada, você orienta ela a clicar naquele link, faz o download de um executável temporário também, de aproximadamente 2 MB, e esse executável vai pedir uma senha. Se a pessoa colocar a senha certa, a senha que você vai informar para ela, né? Como é que eu informo para ela? Sei lá, liga para ela, manda o WhatsApp, dá um jeito da mensagem dessa senha chegar até ela. Mas se ela colocar a senha certa, ela consegue ver o e-mail bonitinho, né? Obviamente, sem a criptografia de dados. Ela consegue descriptografar o e-mail, mesmo que não tenha a solução Deslock instalada. O Ricardo falou que eu já expliquei a opção dele, né? Que era dúvidas sobre criptografia de e-mails. O Everton perguntou, caso eu criptografar uma pasta, alguém consegue movimentar ela? Se alguém tentar fazer qualquer coisa nela, Everton, vai dar acesso negado. Né? E daí também, aproveitando o seu gancho, se eu criar uma nova pasta dentro dessa pasta que já está criptografada, automaticamente essa nova pasta também já vai ser criptografada. Ou seja, tudo que está debaixo dessa pasta criptografada também vai ser criptografado automaticamente. Não vou precisar ir arquivo por arquivo para descriptografar, não. Ele já vai criptografar tudo automaticamente. O Bruno fez uma pergunta. Se o software é por máquina, se tiver vários arquivos criptografados, alguns vários instalam, Deslock não cai por terra a funcionalidade? Se por acaso ele desinstalar o Deslock, o próprio usuário não vai ter acesso mais a essa informação. Tá, Bruno? Então, se tiver algum arquivo criptografado dentro dessa máquina, e nessa máquina o rapaz acabou desinstalando o Deslock, esses arquivos vão simplesmente sumir para ele, vão dar acesso negado, né? Ou seja, eu não vou mais conseguir ter acesso. O Everton também perguntou se essa pasta está compartilhada pelo AD. Vários podem fazer esse acesso com uma chave de acesso? O AD, nesse caso, Everton, vai ter pouca diferença. Né? O que vai fazer a ação de ser visível ou não essa informação vai ser realmente só a chave de criptografia. Se as pessoas estão no mesmo AD, mas tem chaves de criptografia diferente, quem tem a chave correta vai conseguir ver, quem não tem a chave correta não vai conseguir ver. Simples assim. Então, obviamente que pelo AD você pode colocar a mesma chave, né? Pela console do Deslock, você pode deixar todo mundo do AD com a mesma chave de criptografia, tal, isso tudo dá para fazer. Mas no caso de ser visível ou não as informações pelo AD, não vai ter problema. Né? Sim, mais de uma pessoa pode acessar o mesmo arquivo, não tem problema nenhum. Aí vai funcionar igual hoje, né? Sei lá, você tem um Excel compartilhado, se alguém tiver aberto o Excel, ele vai só falar que já está aberto, você vai ter a opção de acessar somente leitura, né? Então, vai continuar a mesma coisa do que é hoje em dia, não vai mudar absolutamente nada. O Alisson também perguntou se esse software terá uma quantidade de tentativas. Alisson, isso é uma boa pergunta. Na console, quando você vai criptografar o total do disco, você pode informar uma quantidade limite. Você pode deixar ilimitado, você pode colocar 5 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Então, o cara errou a senha 10 vezes, beleza. O cara já não loga mais, ele vai ter que pedir autorização para o administrador para resetar a senha dele e tal, para ele voltar a acessar. Mas fora isso, ele não consegue acessar. Depende da sua configuração. O Bruno perguntou aí, quanto à questão de jogar uma pasta de arquivos dentro da outra de forma indevida? Não sei se eu entendi muito bem, Bruno, mas, bom, se ele tentar jogar alguma pasta dentro de uma pasta que está criptografada e ele não tem a mesma chave, ele não vai nem enxergar a pasta. Então, isso não vai acontecer. Ou se ele enxergar a pasta, ele não vai conseguir, vai dar acesso negado quando ele tentar fazer alguma movimentação. Tá? Acho que talvez seja isso. Se não for, se você quiser me explicar melhor, tudo bem. Deixa eu ver a pergunta do Alisson de novo aqui. Esse software terá uma quantidade de tentativas no caso de criptografia portátil, né, do Deslock Go. Você pode definir também durante a sua configuração que você habilita o Deslock Go, ele também pede uma informação de qual a quantidade máxima. Passou a quantidade máxima, ele não gera nem abre mais o executável naquela máquina, né? Se você tentar numa outra máquina, ele volta a abrir. Ok? Acho que deu para tirar algumas dúvidas, vou passar para frente, que ainda algumas dúvidas vão sendo tiradas, né? A solução, né, o Attached Deslock Data Encryption, não é uma solução que simplesmente está chegando agora, muito pelo contrário, né, ela já está faz tempo no mercado, a E7 comprou o Deslock já faz 3 anos, e recentemente ela ganhou o prêmio pela V-Compares como o melhor software de criptografia de dados. Então, essa informação, essa apresentação vocês vão receber
vocês podem acessar esse link que está aí abaixo e vocês vão ver o prêmio da E7 recebendo, né, a informação de que foi eleito o melhor software de criptografia de dados pela V-Comparatives também. Okay? E vamos mostrar brevemente uma live demo, né, uma breve demonstração de como a nossa solução funciona. Né? Vou colocar aqui no mudo, porque essa apresentação, na verdade, é uma apresentação gravada, vocês também vão receber essa live demo. É uma apresentação que tem aproximadamente 1 hora de tempo, né? Eu vou mandar para vocês, então se vocês quiserem assistir toda a apresentação, essa apresentação ela é bem técnica, né? Eu vou mostrar instalando o produto, né? Configurando o produto, então isso vocês vão receber também, se vocês quiserem ter acesso, mas no treinamento de hoje eu vou mostrar alguns pontos importantes, como por exemplo, a criptografia total de disco, melhor, a criptografia de arquivos, né? Então no caso aqui, eu estou fazendo uma criptografia em 3 cenários. Eu criei 3 pastas nesse cenário. Uma, eu marquei uma opção no deslock para a criptografia ficar oculta, caso não tenha chave de criptografia. A outra eu marquei para deixar uma criptografia simples mesmo. E ainda uma outra eu falei para deixar sem criptografia nenhuma, ou seja, sem nada. O que acontece? Quando eu não tiver a chave de criptografia de dados, a pasta criptografia oculta, obviamente, vai sumir. Vai nem parecer que ela existe para mim naquele Windows, né? Se eu deixei a criptografia simples, eu consigo abrir, só que vai dar um erro de acesso negado. E a pasta sem criptografia, obviamente, eu vou abrir sem nenhum problema. Então, agora, vocês vão ver que eu vou chegar aqui no ícone do E7 e eu vou dar um logout. O que vai fazer esse logout? Esse logout vai fazer com que eu perca a minha chave de criptografia, como se eu não tivesse nenhuma chave de criptografia. Então, podem ver que quando eu fizer isso, uma das pastas vai sumir. A outra vai continuar, mas vai ficar inacessível, e obviamente que a outra vai continuar normal. Então, ó, podem ver que a pasta criptografia oculta sumiu, nem aparece mais aqui para mim. Tanto que nesse mesmo vídeo eu tento acessar ela de algumas outras formas, né? Eu tento ir lá em cima, digitar a pasta criptografia oculta, tal, para tentar alcançar essa pasta, mas é como se essa pasta realmente não existisse. Eu não consigo ter acesso. Podem ver, ó, eu estou tentando chegar lá, ó, pasta criptografia oculta, não vai funcionar. Essa pasta, o Windows mesmo vai me dizer que essa pasta não existe. A pasta criptografia simples, ela existe, ela está aqui. Só que se eu tentar acessar ela, obviamente que ele não vai permitir, eu não tenho a chave de criptografia de dados. Então, quando eu tento acessar, acesso negado. Ou seja, tudo que está dentro dessa pasta eu não consigo enxergar, é invisível para mim, né? A informação contida nela não tem nada. A outra pasta que não tem criptografia nenhuma, aí sim, eu consigo abrir, consigo fazer o que eu quiser, porque obviamente não tem nenhuma criptografia de dados. Quando eu dou um logon de novo, e obviamente eu coloco a minha chave de criptografia de dados, aí vai voltar tudo ao normal. A pasta criptografia oculta vai voltar, a pasta criptografia simples vai ser acessível, a pasta sem criptografia, obviamente, vai continuar acessível também. Pronto, já voltou ali a pasta, eu já estou de novo com a minha chave, eu já consigo acessar as minhas pastas e trabalhar normalmente, ok? Então é isso que a nossa criptografia, obviamente, faz. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês é essa criptografia total de disco. Então aqui, nesse momento, eu estou fazendo uma criptografia completa. Enquanto eu estou fazendo uma criptografia completa, o usuário pode continuar trabalhando normalmente, não vai ter problema nenhum, ele vai trabalhando, não tem problema. Quando terminar a criptografia total de disco, se eu tentar, obviamente, acessar esta máquina, quando eu abrir a máquina, obviamente ele vai me pedir, já passou aqui. Ah, não passou não, vou dar um reset agora. Então, quando essa máquina estiver criptografada, se eu tentar abrir essa máquina, ele não vai abrir o Windows. Ele vai me pedir primeiro para eu descriptografar o Windows, através de uma senha do deslock, com essa tela. Ou seja, se eu sou um ladrão, eu roubei essa informação, roubei o notebook do meu usuário, e se eu tentar abrir o Windows, primeiro, não vai nem dar o boot no Windows. Não vai abrir o Windows de jeito nenhum. Para eu abrir o Windows, eu tenho que colocar aqui um Start System e colocar a minha senha correta. Se eu não colocar a minha senha correta, acabou. Já não abro o Windows. A minha informação contida aqui dentro está segura, não vai abrir de jeito nenhum. Se o usuário perder a chave, né, esquecer a sua senha, ele tem a opção aí embaixo que é o Lost Details, ou seja, perdi os detalhes.
Então, eu posso acessar o Lost Details e o meu administrador vai receber uma notificação falando, olha, o Luiz esqueceu sua chave, reseta, entre em contato com ele e passa a chave nova. E aí eu vou passar a chave nova, ele vai conseguir abrir, ok? E obviamente que aqui no caso, eu coloquei a senha correta e ele vai abrir o Windows normalmente, ok? Bom, isso era um pouquinho do que eu queria passar para vocês, né? Toda essa live demo que eu falei para vocês em alguns minutos, obviamente eu vou mandar para vocês também, para vocês terem como base aí essa implementação. No caso dessa live demo, eu mostro toda a instalação, toda a implantação, ou seja, eu mostro tudo realmente da nossa solução, né, de criptografia de dados. Enquanto eu falo aqui, bom, tem já algumas perguntas que eu já vou responder. Enquanto isso, na tela de vocês estão os nossos contatos, né? No caso, o José Ferreira, que é o nosso gerente aí de diversificação, nosso gerente do software de criptografia. O canal de treinamentos, né? Que vai ser particularmente um e-mail que vocês podem me achar, que é o treinamentos.brasil@b7.com.br. Qualquer um desses contatos a gente está à disposição para conversar. Deixa eu matar a dúvida aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas. O Edson perguntou: como posso a E7 certifica que uma outra pessoa ou empresa que também usa Deslock tem a mesma chave de criptografia que a minha? Na verdade, Edson, ninguém vai ter a mesma chave de criptografia que você. Na hora que você cria a sua chave de criptografia é única. Né? Ninguém, obviamente, vai ter a mesma chave de você. A não ser que você dê um Ctrl+C, que você vai lá na página do Deslock, copia a sua chave de criptografia e, obviamente, joga a sua chave de criptografia para algum cliente, para algum lugar. Né? Mas ninguém vai ter exatamente a mesma chave de criptografia que você. O pessoal perguntou como que é o licenciamento. Né? O licenciamento dessa solução é por estação, é por máquina. Né? Então, obviamente que tenho 10 máquinas, eu quero criptografar 10 máquinas, eu vou contratar 10 licenças desse equipamento, ok? O André Nilsson perguntou o custo aproximado, e aí para falar sobre isso, eu vou chamar o José. José, por favor, libere o seu microfone, converse um pouquinho conosco, se apresente um pouquinho e responde aí um pouquinho a pergunta do André Nilsson aí sobre o licenciamento e sobre o preço. Não sei se você pode passar preço correto, mas fique à vontade aí para conversar. Não estou te ouvindo ainda, Zé. Ah, é que eu coloquei no mudo, peraí. Desculpa. Fala de novo. Não, acho que eu ainda não estou ouvindo, não. Peraí, Zé, segura aí. Vou liberar o seu microfone aqui. Cadê você, José Ferreira? Pronto, Zé, fala agora. Estão me ouvindo agora? Obrigado. Vou responder algumas perguntas também e agradecê-los por estarem participando. O treinamento de criptografia, o treinamento de criptografia e hoje que a gente começa a abordar o tema de vazamento de informações é a primeira etapa para o treinamento que nós vamos dar sequência na próxima semana, que será de DLP, que é Prevenção contra Perda de Dados, Data Loss Prevention. Sobre preço, esse trimestre E7 está com uma condição especial. Eu anotei aqui a pessoa que fez a pergunta e eu vou entrar em contato diretamente. Nós estamos com uma promoção para clientes novos e clientes de base instalada. Então, fique tranquilo que a gente vai fazer a melhor condição comercial para atendê-lo comercialmente, tá? A nossa grande preocupação é que a maior parte de clientes possa adquirir essa solução e aumentar assim a sua postura de segurança. Que você consiga elevar o seu ambiente, que ele esteja cada vez mais seguro e que você reduza as ameaças e as vulnerabilidades que sofrem o seu ambiente. Nós tivemos alguns casos nos últimos anos bem representativos, como teve uma empresa de petrolífera que teve o vazamento e, na verdade, o roubo de alguns laptops de engenheiros que estavam fazendo um estudo. Essa informação vazou, teve uma ação da Polícia Federal e conseguiram, depois de muito trabalho, recuperar alguns desses laptops. Foram 20 na época. O valor e o investimento desprendido, o gasto para fazer todo esse estudo foram milhões e milhões de dólares que poderiam ter sido vazados por simplesmente não ter mais um nível de proteção no ambiente dele. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente está fazendo esse webinar hoje e pretende que vocês possam adotar essa solução no ambiente de vocês.
Luiz. Pronto. Deixa eu tirar mais algumas dúvidas aqui, Zé, que o pessoal perguntou. O William perguntou se existe algum limite de dados, tá? Não, eu posso criptografar qualquer tipo de máquina, o licenciamento dele é por software mesmo, é por sistema operacional, então, independente de quantidade de dados que a pessoa tenha lá dentro. O Alisson fez uma pergunta, deixa eu ver. No caso de conseguir localizar um arquivo que se encontra em uma pasta criptografada, eu conseguiria acessar e modificar? A criptografia é feita em cada arquivo? A criptografia ela é feita, se eu fizer no disco total, tudo que está debaixo do disco vai ser criptografado. Se eu criptografar uma única pasta, tudo que está debaixo da pasta vai ser criptografado. Se eu criptografar um único arquivo, obviamente só esse arquivo vai estar criptografado, né? E se eu tentar acessar essa pasta, esse arquivo, né, se eu tentar simplesmente acessá-lo, vai dar aquilo que apareceu na live demo, vai dar acesso negado. Se eu não tiver acesso, né? Se eu tiver acesso, se eu tiver a mesma chave de criptografia, aí sim eu vou fazer qualquer coisa, porque para mim tá normal, tá descriptografado. Eu tenho a mesma chave, já está aberto aí a criptografia, né? Se eu não tiver acesso, eu não tiver a mesma chave, vai dar acesso negado. Ou se por acaso eu conseguir forçar e conseguir acessar o documento, vai aparecer tudo totalmente estranho, né? Com vários caracteres estranhos, ou seja, a informação toda embaraçada, não vou conseguir fazer nada, salvar o arquivo, ou seja, minha informação está realmente protegida lá dentro. O André Nilson fez uma ótima pergunta, André Nilson, que é até uma novidade que eu esqueci de falar, né? A E7 não tem a intenção de colocar essa solução integrada com uma versão do antivírus. Aproveitando aí a deixa do André Nilson, está previsto para que no início de 2018, né, no primeiro quarto do próximo ano, a E7 já lance uma nova versão de produtos corporativos, né? E essa nova versão, sim, estará integrada com a nossa solução de criptografia, o Deslock. Então, dentro do endpoint, eu vou poder criptografar, dentro da própria console do E7, eu vou poder gerenciar essas criptografias também, tá? Então, previsão aí de que já no início do próximo quarto, no início do próximo ano, na verdade, a gente já tem aí essa solução integrada. Mais alguém tem alguma pergunta? Estou à disposição aí para tirar dúvidas. O Gustavo perguntou, qual a diferença do Deslock Server e do Deslock Client? A console. O Deslock Server é a console, o Deslock Client é o endpoint instalado em cada estação. O Alisson vai fazer uma pergunta. Enquanto o Alisson faz a pergunta, o William perguntou, no caso ele já atua junto com o endpoint, ele não atua junto, né? Não é tipo uma interface que o endpoint já tem acesso à console, do Deslock e tal, não. Eles atuam separadamente, mas não tem nenhuma incompatibilidade entre eles. Obviamente que eu posso utilizar o endpoint D7 e o Deslock sem nenhum problema, tá? Eles não estão integrados, mas eles também não são conflitantes de nenhuma maneira. Claro, claro. Na verdade, William, quando você abre a máquina e o E7 abre o disco, né, você já colocou a senha de criptografia. Então, no seu caso, quando você abre a máquina, você já descriptografou a máquina. Estando descriptografado, o E7 consegue varrer normalmente, não vai ter diferença nenhuma, tá? O Alisson, no caso da criptografia de um HD, o meu note é roubado. Como ele faz para se comunicar com o server? Você não consegue fazer um link entre o server e o cliente, como reseta a senha? No caso, bom, obviamente, se ele for roubado, né, a ideia é que a pessoa não consiga nem abrir o Windows, então não sei muito por que eu precisaria resetar a senha. Mas, de qualquer forma, a console do Deslock, ele pode, né, ele já está habilitado, inclusive, para funcionar aberto em cloud. Se eu quiser fazer alguma configuração, a máquina estiver em outra rede, vai funcionar, ela vai receber essa configuração, tudo através da internet. Tá? Então, no caso, eu conseguiria fazer esse reset de senha também, só indo lá na console, independente de onde a máquina esteja, eu consigo integrar ela aí com a console. Através do Wi-Fi das máquinas, né, ele consegue, obviamente, sincronizar e receber essa informação. Não, William. No caso, você define a senha de criptografia de disco quando você faz a criptografia no Deslock. E aí, quando você abre a máquina com essa senha do Deslock, aí é como se a máquina tivesse descriptografada. E aí sim, o endpoint D7 pode varrer, pode fazer qualquer informação, né, pode proteger a sua máquina sem nenhum problema. Okay? O William comentou no caso do Wacom LAN, né, que a máquina é programada para ligar. Ela até ligaria, mas eu precisaria definir uma senha, né, precisaria colocar a senha aí no Wacom LAN, a senha do Deslock, para funcionar também.
senão ela obviamente não vai abrir, né? Não vai abrir a máquina, vai ficar presa na chave aí do deslock. Ok? Bom, pessoal, até para já ir dispensando aqueles que já não têm dúvidas, eu vou ficar ainda mais uns 5 minutinhos tirando dúvida, tá? Mas, de qualquer forma, para aqueles, eu já vi algumas pessoas já saindo, já deixando aí a apresentação. Para quem não tem nenhuma dúvida, né? Obviamente que era isso que a gente queria apresentar para vocês. Os contatos do José e o meu aí, através do canal de treinamento, estão disponíveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, continuem falando. Se o José tiver alguma informação ainda para acrescentar, também está liberado aí, José, para falar mais alguma coisa. Mas eu, particularmente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Só frisando novamente, semana que vem o nosso treinamento será de Data Loss Prevention.